Olá pessoal, Elton Reis aqui, Elton da Civil. E o assunto de hoje, sem roteiro, hoje não deu para fazer muitas anotações, nem muitas pesquisas, mas o assunto de hoje é sobre o fechamento do presídio em Rio Pardo de Minas, com quase 100 anos de existência. Cada vez que um município perde um órgão, por mais insignificante que ele possa parecer, ou mais classista, acredite, a população perde como um todo. Ainda mais quando se trata de economia, atinge todo mundo. Roda a vinheta. Nossa política virou câncer. Quem é que vai me condenar? Olá amigos e olá inimigos. Fechamento do presídio em Rio Pardo de Minas. Causas diversas, consequências inúmeras. As causas dizem que seria principalmente pela falta de efetivo. A gente, convenhamos aqui, a Polícia Civil tomou conta desse presídio com a ajuda da Prefeitura durante quase 100 anos. Escassez de funcionário. Eu, quando entrei para a polícia, era carcereiro, era chefe do setor carcerário, responsável pela movimentação e alimentação de presos, escolta de presos a hospitais, postos de saúde, dentistas, ao fórum. A Polícia Militar colaborava com a guarda interna do presídio. Na verdade, seria guarda externa, mas acaba fazendo guarda interna porque quartel e polícia civil e delegacia ali era tudo no mesmo prédio. A gente tinha ali talvez 2 funcionários da Polícia Civil de carreira. Tínhamos 4 funcionários da prefeitura, trabalhavam como carcereiro ad hoc. E tínhamos aí pelo menos mais uns 6 policiais militares, um por turno. Então tinha um revezamento aí, 6 a 8 policiais militares, que colaboravam também com a guarda do presídio, algo em torno de uns 15 funcionários. Fica difícil para que eu compreenda o porquê de com um efetivo maior do que esse, e sem contar que era voltado especificamente para a guarda e administração do presídio, tenha deixado o presídio fechar por falta de funcionários. De quem é a culpa? Do governador. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. A gente tem que entender, pessoal, que quando a gente não gosta de política, a gente não envolve com política, a gente não quer nem saber da política, sabe o que acontece com a gente? A gente acaba sendo administrado pelas pessoas que estão na política. Quem decide é o governador. Se o governador fala não vai fechar, não teria fechado. Mas e aí, quem vai levar a voz dessas pessoas que foram prejudicadas com o fechamento do presídio até o governador? Primeiro seriam os deputados, mas quem vai levar a nossa voz até os deputados? E aí, pessoal, entra a participação de uma Câmara de Vereador forte, pujante, corajosa, acima de tudo que tenha conhecimento do que faz. Se me perguntarem como policial o que eu achei do fechamento do presídio, sei lá, foi bom num ponto, foi ruim no outro. Como policial, o deslocamento de policiais civis e militares para Taiobeiras, para a condução de presos, por exemplo, enquanto deixa a cidade desguarnecida sem policiais durante aquele percurso, aquele deslocamento, é uma coisa ruim para todo mundo, por exemplo. Agora, como administrador público, eu tenho que olhar só o que eu acho, eu tenho que olhar o que o município ganha ou perde com, no caso, a retirada daquele órgão, um órgão importante, um órgão que já tinha quase 100 anos de existência em Rio Pardo de Minas. Perdeu tanta gente, perdeu principalmente os familiares de presos, eram quase 100 presos, imaginam 100 famílias que agora estão longe, contra o que determina a lei de execuções penais, estão longe dos seus parentes, dos seus pais, mães, filhos, filhas, maridos, esposas. São pessoas, muitas das vezes, de baixa renda, de poder aquisitivo pequeno, que tem que deslocar talvez até centenas de quilômetros. Nós temos presos em Salinas, Monte Azul, temos presos da área da comarca de Rio Pardo de Minas, que está em Porteirinha, alguns mais perto em Taiobeiras, mas ainda assim são familiares que têm que se abster das necessidades básicas para conseguir recurso para ir lá visitar um familiar. Você está com dó dos presos? Não, um pouquinho, mas, gente, vamos ser honestos, nem todo preso é bandido, assim como nem todo bandido está preso.
Tem pessoas que estão presas e que são seres maravilhosos, que tiveram a infelicidade de cometer um delito e tem que pagar por isso, tem que arcar com as consequências dos seus atos. Mas isso não faz com que bons homens e boas mulheres deixem de ser cidadão, de que vivam à margem do que a lei determina, que é presos têm que estar próximos da comarca de onde cometeu o crime e, mais do que isso, próximo dos seus familiares. Se tinha um presídio, por que fechar? E convenhamos, um dos melhores presídios que tinha na região em termos de estrutura. Então, não bastasse os familiares dos presos, advogados perderam com isso, Judiciário e Ministério Público, quando tinha as audiências diretamente com os presos, para tratar de investigações ou de julgamentos, perde a Polícia Civil quando tem que interrogar esses presos, que muitas das vezes estão longe de diversos outros inquéritos ou processos em andamentos, perde a sociedade como um todo. Pensa aqui comigo, gente, eram mais de 30 funcionários, né? Quase 30 diretamente ligados ao presídio, alguns cedidos por prefeituras, principalmente das cidades vizinhas, além de funcionários que trabalhavam na cantina, que servia alimentação para os presos. Eu julgo aí um número baixo. O presídio de Rio Pardo de Minas, a saída dele, tirou do comércio de Rio Pardo de Minas algo em torno de 4 a 5 milhões de reais por ano. Dinheiro que entrava através da alimentação dos presos, dinheiro que entrava através de pessoas das cidades vizinhas, Retiro, Montezuma, Vargem Grande, São João do Paraíso, Ninheira, que tinham que deslocar até Rio Pardo de Minas para poder visitar os seus familiares presos e assim gastaram dinheiro. Dinheiro daqueles servidores que foram remanejados para outras cidades e que agora o que gastavam aqui tem que gastar naquelas outras cidades. Eu conheço gente aqui que mudou para Taiobeiras para não ter que ficar viajando para lá e voltando direto. Outros foram para outros municípios. Dinheiro, gente, que foi tirado do comércio. Quase 4 milhões de reais no comércio de uma cidade pequena. Acredite, todo mundo perdeu um pouco. A dona da hamburgueria perdeu. A tia da costura perdeu, a moça do cafezinho, aquela da padaria, todo mundo perdeu um pouco. Você que trabalha com material de construção, perdeu também. Todo mundo perdeu. E aí é hora de ficar procurando culpados, porque esse presídio não volta mais. Infelizmente, não volta mais. Não deveria ter perdido. Nas minhas buscas, encontrei que houve uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa, isso no ano 2021, e houve uma outra audiência pública, dessa vez da Câmara de Vereadores de Rio Pardo de Minas. Não encontrei na internet quem foi o vereador responsável por convocar essa audiência. Gostaria muito de saber para agradecer. E quando souber, farei isso nas minhas redes sociais. Ainda não sei. Mas foi uma audiência fraca, tão fraca que não surtiu o efeito. Foi uma audiência que não teve participação dos principais atores responsáveis para que isso não acontecesse. Uma Câmara de Vereador fraca. Esta é a realidade. Olha, gente, vamos dar um exemplo. Ao lado do presídio, tem 2 imóveis que pertencem ao Estado, que poderiam ser utilizados para ampliar o presídio, talvez criar uma PAC, talvez criar uma casa de albergado, enfim, poderia fazer tantas melhorias no presídio para tentar deixar o presídio aqui. Se era a falta de funcionários, que fizesse parcerias, que fizessem convênios com a prefeitura, convênio com as prefeituras das cidades vizinhas. São João do Paraíso poderia doar 2 funcionários, ceder 2 funcionários, por que não? Se aqui tinha presos da comarca de São João do Paraíso, Ninheira, Montezuma, Retiro, Vargem Grande, principalmente. Gente, se era falta de funcionários, dava para ser resolvido. Olha aqui, as pessoas querem ter uma cidade igual à cidade vizinha, uma administração igual à administração da cidade vizinha, os políticos igual aos políticos da cidade vizinha. Não precisa falar o nome, mas na hora de votar, não querem votar igual à cidade vizinha. A cidade vizinha, o presídio não tinha espaço para crescer. A prefeitura propôs a compra de um imóvel, a Câmara de Vereadores aprovou a compra desse imóvel para que houvesse uma permuta com outro imóvel da prefeitura e assim ampliar o presídio, porque eles não querem que o presídio saia de lá, porque sabe as perdas que são. Ao passo que a gente tinha o terreno já dentro da matrícula do Estado e ninguém
procurou as instituições, não foi feito acordo, não foi feito parceria, não foi feito concessão, não foi feito nada para que esse presídio não saísse de Rio Pardo de Minas. Gente, outra coisa, os familiares de presos, cadê vocês? Vocês não se manifestaram? Não procuraram ninguém? Não procuraram seus representantes? Em quem vocês votaram nas últimas eleições? Votaram em quem para vereador? Me diz, são questões que passam pelo legislativo. Eu seria um idiota se eu estivesse aqui afirmando que dependeria apenas da Câmara de Vereadores para que esse presídio não tivesse fechado. Seria um imbecil. Todavia, eu sei que se esses vereadores tivessem insistido, batido o pé, se tivessem cobrado, exigido dos seus deputados, se tivesse feito comissão, fosse bater na porta do governo do Estado, juntamente com seus representantes na Assembleia Legislativa, no caso os deputados estaduais e quem sabe até federais, esse presídio estava aqui. A polícia não estaria fazendo deslocamento para fazer recambiamento de presos e com isso deixando a cidade desguarnecida. Familiares de presos não estavam sofrendo. O comércio, gente, além de perder com tudo que eu falei, ainda perdeu mais dinheiro quando os familiares de presos têm que sair de Rio Pardo de Minas para poder deslocar até outro município para visitar os seus parentes. Não se trata de ter dó de preso, não se trata de querer humanizar o crime, gente. Trata de um contexto geral, eu estou falando de município. O município tudo é importante. Se você tira o lixão do município e faz um aterro sanitário no município vizinho, o município seu perde. Ninguém quer uma cadeia do lado da sua casa, concordo. Todavia, ninguém quer uma cadeia longe, porque hoje é o pai do vizinho que às vezes cometeu até um crime bárbaro, mas amanhã pode ser o seu pai. E muitas das vezes por causa de uma coisa tão banal, às vezes por causa de um acidente de trânsito, às vezes porque dirigiu embriagado, às vezes porque a arma disparou acidentalmente, e aí é que vem as consequências da nossa omissão. Não dá, escute essa, não dá para ter um município forte quando seus representantes são fracos, com raríssimas exceções, fracos, frágeis, de pouco conhecimento e de quase nenhuma coragem. Olha, vocês jovens, vocês aí, entre 16, 17 anos até 25, talvez 30 anos, os nossos pais entregaram o nosso futuro, ou o atual presente. Entregaram quando exigiram pouco, quando em vez de votar, transferia simplesmente o poder de si para outros que geralmente não os representavam na Câmara Municipal. E eu peço a vocês jovens, não façam a mesma coisa. Não vendam o futuro dos seus filhos. Muitas das mazelas que existem hoje só existem porque cometemos erros há 20 anos, talvez 30 anos atrás. Não deixe que os seus filhos paguem no futuro a sua omissão de hoje. Eu sou Elton Reis, também conhecido como Elton da Civil.